A paz do Senhor a todos. Vocês que estão em casa, recebam meu abraço, o meu carinho. E quero dizer a todos vocês que estou com muita saudade de vocês. E a gente não veja a hora que a igreja abre, tudo volta ao normal, para que nós estivermos aqui todo mundo junto, falando do amor de Deus, né? E compartilhando a nossa adoração a Ele. Então, que tudo isso volte ao normal logo e que a gente possa ter nosso culto presencial para que a nossa igreja possa também crescer. Amém? Queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Isaías 6. A palavra do Senhor diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Até aqui. Nossa, como é lindo a gente ler uma palavra e ver que Deus, Ele surpreende a gente, né? Aqui na palavra do Senhor, Isaías, ele teve uma visão linda. Qualquer um de nós, né, gostaria de ter uma visão do Senhor, dos anjos, Deus visitando a gente. Ai, seria maravilhoso. Eu acho que eu ficaria trêmula, ficaria sem palavras. E Isaías aqui, ele teve esse privilégio, teve essa visão. E aqui fala também que Deus veio até ele. Olha que lindo. E hoje a gente está vendo, né, que infelizmente a nossa visão humana, hoje nós olhamos com os olhos humanos, tanta coisa que tem acontecido no nosso mundo. A gente olha a desgraça, a gente olha esse corona, a gente olha desemprego, famílias passando por necessidades. A gente vê tanta tragédia que, infelizmente, a nossa visão, ela tira o foco do Senhor. E quando a gente tira o foco do Senhor, a gente realmente só vê tribulações ao nosso redor e a gente não vê saída. E o que essa palavra nos ensina? Que no meio de tudo isso que o mundo está passando, nós temos que verdadeiramente ter a visão, uma visão ótica do Senhor. Olhar somente para as coisas que o Senhor tem para nós e não que o mundo está oferecendo para nós. Porque se a gente for analisar tudo isso que nós estamos vivendo nesse mundo, a gente vai desmoronar, a gente vai ficar sem chão, a gente vai ficar perdida, a gente não vai ter solução. Então a gente tem que focar realmente os nossos olhos no Senhor. E aqui Isaías fala, né, que quando Deus visitou ele,
os seus pecados foi perdoado. E por que que isso aconteceu? Porque realmente Isaías, ele estava ali, na presença do Senhor, com o coração totalmente rendido ao Senhor. E assim que nós temos que estar, com o nosso coração totalmente rendido ao Senhor, com a nossa fé no Senhor, com a nossa esperança no Senhor, com uma visão melhor do Senhor em nós. Porque o mundo está trazendo muita tragédia para a gente. E se a gente não acreditar, se a gente não ter esperança que somente o Senhor pode mudar tudo isso e nos dar uma nova vida, uma nova direção, um novo mundo, a gente vai ficar nessa, morrendo aos poucos, enfraquecendo aos poucos, nossa fé vai desfalecendo, a nossa esperança vai desfalecendo, e a gente vai ficar murmurando, questionando, criticando, porque é isso que a gente faz, né? Quando a gente vê somente coisas ruins, nossa maneira de agir é falando. Nossa, o mundo está assim, o governante está assim, a vida das pessoas estão assim. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos verdadeiramente nos colocando diante do Senhor? Colocando tudo isso na presença do Senhor? Porque somente Ele tem a solução. Somente Ele tem tudo nas mãos. Ele pode mudar tudo na hora que Ele quiser, como Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Então a gente tem que realmente crer, acreditar e ter uma visão, ter uns lábios e ter um coração voltado para o Senhor. Porque só Ele pode nos dar uma visão melhor. Só Ele pode nos dar lábios que profetizam coisas boas no meio de tudo isso. Só Ele pode nos dar um coração arrependido, um coração totalmente rendido a Ele. Somente Deus. Então que nesta noite você possa pensar como eu estou vendo, como eu estou falando, como eu estou sentindo. Então foca a tua visão, foca o teu coração no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode nos dar tudo que Ele quer, no momento dEle, da maneira dEle, como Ele quiser. Só Deus pode. Então vamos focar a nossa visão no Senhor. Amém? Vamos orar nesta noite, porque daqui a pouco nós teremos o culto da Santa Ceia. Você já preparou o seu cálice, já preparou o seu pãozinho. Que nesta noite você se reúna com a tua família para participar do corpo do Senhor. Amém? Não é porque nós estamos sem culto presencial que nós vamos deixar de participar da ceia, tá? Então você que tem oportunidade, corre, vai para o mercado, compra seu suquinho, seu pãozinho, que logo, logo nós estaremos fazendo a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero louvar-te, Senhor, e engrandecer o teu nome, Senhor. E dizer, Senhor Jesus, que o Senhor é bom, que o Senhor Jesus é o nosso Deus, que o Senhor, Pai, é o nosso socorro, é o nosso ajudador. O Senhor, Pai, não vê como nós vemos a situação que nós estamos passando, mas o Senhor vê, Pai, com os olhos de socorro, olhos de esperança, de um mundo melhor, Senhor. Então nos ajuda, Senhor Jesus, a enxergar como o Senhor enxerga. Nos ajuda, Senhor, a enfrentar as dificuldades, os problemas, como o Senhor enfrentaria, Senhor Jesus, com fé, com esperança, de um mundo melhor, de coisas melhores. Sei, Pai, que as coisas estão difíceis, que nada está sendo fácil, Senhor. Mas nós queremos, Pai, pedir a Ti, Pai, o Teu socorro. Venha de socorro, Senhor, aqueles que estão afligidos, aqueles que estão sem esperança, aqueles que verdadeiramente os Teus olhos, Pai, estão fitados nas coisas ruins deste mundo que está acontecendo. Mas que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, colocar os nossos olhos, o nosso coração, até mesmo, Pai, as nossas bocas, diante do Teu altar e profetizar coisas boas,
Profetizar que no fundo, Pai, tudo isso vai acabar e nós teremos vitória, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, ajuda o nosso mundo, Senhor, a ser um mundo melhor, a sermos pessoas melhores, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos como Isaías, Senhor Jesus, a enxergar com os olhos do Senhor, a sentir com o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, esteja presente neste lugar. Esteja presente, Pai, nas famílias, esteja presente nos lares. Que o Senhor, Pai, nunca se afaste de nós, Senhor, e que nós também, Pai, nunca nos esquecemos que nós temos um Deus que nos socorre, um Deus que está ao nosso lado em todo o tempo, que supre as nossas necessidades, que nada nos tem deixado faltar, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua fidelidade, Senhor. E que nós possamos continuar sempre, Pai, ao lado do Senhor, Pai. Louvando, engrandecendo e glorificando o teu nome, Jesus. Porque somente tu és digno, Senhor Jesus. Eu entrego o culto desta noite nas tuas mãos, Pai. Receba a nossa adoração. Receba a nossa gratidão e o nosso imenso amor, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, sejam bem-vindos a mais um culto. É com muita alegria no nosso coração que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Que você possa nesse momento realmente louvar o Senhor com gratidão no teu coração por tudo aquilo que Ele tem feito, porque até aqui Ele nos tem sustentado, Ele nos tem guardado, Ele tem sido provedor sobre as nossas vidas. O nosso Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que nós cantamos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós nos reunimos, mesmo nas nossas casas, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então feche seus olhos, adore ao Senhor de todo o teu coração, em espírito e em verdade, aí na sua casa, junto com a sua família. Amém? Bem-vindo aqui e em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, sua glória está aqui, seu amor liberta. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos.
que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, Aleluia, glórias a Deus. Sou filho de Deus.
paz, meu irmão, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma noite reunidos para ministrar a palavra do Senhor e é uma alegria muito grande e é uma responsabilidade também poder estar trazendo a palavra de Deus. Espero que Deus possa me usar esta noite. Meu irmão, nós vamos dar sequência, estamos fazendo um estudo do livro de Salmos, né? Estudo esse que começou no capítulo 1, capítulo 2, muito bem ministrado pelo pastor Lucas, onde Deus falou grandiosamente aos nossos corações. E também não foi diferente assim no capítulo de número 3, onde Deus também usou de uma forma muito grande o teólogo Fernando, né? Esse moço que tem nos apoiado em nosso projeto de revitalização. Espero, meu irmão, eu também, através dessa misericórdia desse Deus poderoso, expor esta palavra de forma muito clara ao teu coração, expondo as experiências de Davi, expondo essa paz interior que ele possuía, essa paz que eu intitulou como o segundo coração de Deus. Que possamos esta noite, meu irmão, aprender a enfrentar com bom ânimo todas as nossas lutas, a aprender a enfrentar com bom ânimo todas as nossas adversidades. Abra comigo em Salmos de número 4. Vamos fazer a exposição desta palavra. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam um sacrifício como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Santíssimo Deus, nós estamos aqui esta noite, Deus, para aprender mais da tua palavra. Eu te peço que o Senhor venha a revelar aos nossos corações, Pai, que verdadeiramente possamos acalmar o nosso coração, a nossa mente, Deus. Que a paz do Senhor venha sobre as nossas vidas, a paz que o mundo não pode oferecer, mas a paz que o Senhor nos entrega, a paz que existia ali diante do coração de Davi, diante de toda aquela perseguição contra os seus inimigos, Deus. Deus, nós queremos viver essa paz, diante desse mundo de adversidade que nós estamos vivendo, Deus. Queremos desfrutar dessa paz, Pai. Revela ela no nosso coração, nos ensina como buscar essa paz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão, o livro de Salmos, eles são a parte da palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo e com certeza é um dos livros que mais expõe, que revela e demonstra o estado e o espírito dos homens de Deus no passado, diante de todas as situações ali que eles vivenciaram. Situações essas, às vezes, muito difíceis, situações de calamidade, situações de perseguições, situações de perdas, situações de grandes batalhas. Talvez você esteja vivendo isso esta noite. O livro de Salmos não são ordens diretas de Deus, como, por exemplo, são as cartas Paulina, as cartas de Pedro, a carta de João. Um ensinamento direto para a igreja. O livro de Salmo, ele nos ensina através das experiências, relatos, orações, tempos vividos, tempos bons, tempos difíceis, por aqueles que foram escolhidos conforme a vontade de Deus. O livro de Salmo nos ensina e nos encoraja a tomar como exemplo esses homens de Deus, a buscar conhecer mais do nosso Senhor, ter experiência com Deus. Esse livro nos ensina a depositar nossa esperança e derramar de forma sincera as nossas aflições diante daquele que veio para nos trazer vida. Davi fez isso. O Salmo 4,
esse que nós vamos estudar esta noite foi composto para acompanhar o Salmo 3. Ele é um acompanhamento do Salmo 3. Salmo 3 esse que foi ministrado pelo teólogo Fernando, que fala sobre a perseguição ali de Absalão, filho de Davi. O Salmo 3 podemos dar como título o Salmo da Manhã. Já o Salmo 4 merece igualmente o título de o Hino da Noite. Então ele é uma sequência. Davi ali diante de toda a fuga, exilado, diante de toda a perseguição e aumentando cada vez mais o nível de aperto, ele se derrama diante de Deus. Ele expõe a sua real situação diante de Deus. E é isso que eu quero propor para você esta noite. Ele expressa sim o sentimento de aflição, de preocupação, mas muito pelo contrário também, ele descansa nas asas desse Deus poderoso. Ele descansa na infinita misericórdia e soberania de Deus. É isso que eu quero trazer para você esta noite. Enfrentaremos lutas, enfrentaremos desafios, enfrentaremos perseguições, como relatados ali por Davi, mas devemos descansar. Eu deito e logo durmo. E assim fala no verso ali que nós vamos poder estudar um pouquinho mais. E essa paz que eu quero trazer para o teu coração esta noite, à luz da palavra do Senhor. Amém? Acompanhe comigo, meu irmão. Exposição de Salmos 4, verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Muito lindo. Responde-me quando clamo. Davi apela para as misericórdias do passado como base para os benefícios do presente e do futuro. Davi nos ensina que não é possível, que é inconcebível, aquele Deus que nos ajudou em 6 dificuldades venha nos abandonar na 7ª. Deus, meu irmão, não faz nada pela metade, e é isso que Davi está nos ensinando. O maná do céu cairá todas as manhãs até que atravessamos o rio Jordão ao encontro dessa terra prometida, ao encontro dessa promessa que o Senhor tem revelado aos nossos corações. Reflita comigo, reflita na sua vida. Eu tenho certeza que você já vivenciou milagres e misericórdia de Deus, e é isso que Davi está falando. Eu já vivenciei milagres, misericórdia de Deus. Então se apegue nisso. Faça como Davi, clame pela ajuda de Deus. Ó Deus da minha justiça. A outra parte, Davi descreve, Davi deixa bem claro, tu és o autor, a testemunha, tu és o meu justo juiz, o defensor dos meus direitos, aquele que recompensa a minha justiça. É a ti, Senhor, que apelo diante dessas calúnias e julgamento dos homens. Meu irmão, sabedoria é essa que devemos imitar sempre e usar em nossa demanda. Devemos dobrar os nossos joelhos e clamar pela justiça de Deus a cada instante. Eu confesso a vocês que eu tenho feito isso todas as noites. Uma questão particular minha, e minha esposa é prova disso. Eu tenho dobrado o joelho diante de Deus, eu tenho falado, Deus, se cumpra a tua justiça sobre a minha vida. E eu tenho certeza que a justiça dele vai se cumprir. E nós temos que clamar a esse Deus. Responde-me quando eu clamo. Ele nunca me abandonou. Ó Deus da minha justiça, é o Senhor que me defende. É isso que Davi está falando. Mas sabemos que esta é uma aflição que atinge aqueles que são chamados pelo Senhor. Essa calúnia, essa aflição, é algo natural daqueles que são escolhidos por Deus, desde a criação. Olha para Paulo. Olha lá comigo em 1 Coríntios 4:5, olha o que ele fala. Porque em nada eu me sinto culpado, Paulo falando, mas nem por isso eu me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, ao qual também trará a luz das coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Ali, muitas más notícias elas foram espalhadas ali entre os coríntios a respeito dele, a respeito de Paulo. Mas o que Paulo faz? Ele usa da tua força, do teu braço? Não. O que ele faz? Ele apela para o tribunal de Deus. Hashtag fica a dica. Siga o exemplo, meu irmão. Dá-me alívio
da minha angústia. Davi já havia, como eu disse, experimentado dessa experiência, do alívio, do refrigério, dessa graça divina. Davi traz à tona as experiências das quais ele aprendeu que Deus sempre está presente. E Deus sempre está presente na tua vida. Acredito, meu irmão, que o que Davi estava enfrentando ali, ele estava mais relacionado à sua mente do que mesmo às aflições externas. Diga-se por passagem que as aflições externas não eram poucas. Havia ali uma perseguição. Mas Davi ali estava estafado com uma angústia mental. E eu te pergunto esta noite, o que tem afligido a tua mente? O que tem trazido preocupação ao seu coração? Pede refrigério. Comece a enxergar as coisas de forma positiva. Lembra de José? A ministração que eu trouxe anteriormente, o José do Egito. Diante de toda a adversidade, ele se levantava, ele sacudia a poeira e seguia o seu propósito. Ele é entregue, é vendido pelos seus irmãos. E ali na casa de Potifar ele faz o seu melhor, com muita alegria, com muita maestria. E ali o dono, o senhor daquela casa, Potifar, entrega a ele ali toda a administração, confia nele, que a palavra fala que tudo que ia nas mãos ali de José prosperava. E ali ele é caluniado, e ali ele é entregue ali diante daquele cárcere por um crime que ele não cometeu. E ele começa a resmungar, ele se entrega ali à circunstância? Não. O que ele faz? Ele faz ali daquele lugar o melhor lugar. E a palavra nos fala que o carcereiro entrega a chave da prisão para ele. Diante de toda adversidade, clame ao Senhor. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Peça a Deus, se derrame, seja sincero como Davi. É isso que Davi nos ensina nesse salmo de verso número 1. Siga o exemplo, aprenda com a experiência desse homem considerado segundo o coração de Deus. Salmos 4, verso de número 2, vamos dar sequência à exposição. Até quando vocês, ó poderosos, e algumas traduções falam, até quando vocês, homens, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões? Até quando vocês estarão usando de vaidades? Algumas traduções também falam, e buscando mentiras. Sabe, meu irmão, nesse verso aqui, Davi questiona esses homens poderosos. Até quando vocês ficarão me caluniando? Até quando continuarão com esse empreendimento perverso? Até quando? Nesse versículo, somos levados, nesse versículo nós somos encorajados ali por Davi a sairmos do nosso quartinho de oração, direto para o campo de batalha, de uma forma espiritual. Observe vocês a coragem destemida deste homem de Deus. Ele reconhece o poder desses homens. Ele reconhece que esses homens são grandes. Mas ele sim considera esses homens como homens tolos, amantes das ilusões. Até quando serão amantes desta vaidade, desta ilusão? Até quando vocês estarão vivendo nesta mentira? Davi, ali ele reprova os seus inimigos pelas paixões ímpias e maldosas. Paixões essas que têm sido como vias sendo impelidos ali no cotidiano da vida desses homens. Davi os repreende como se fossem crianças. Temos que entender e aprender a admirar esta graça. Fomos chamados para anunciar a verdade. O nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Essa graça, ela nos torna diferente. Ela nos ensina a amar a verdade e buscar sempre a justiça. É isso que Davi está trazendo. Salmos 4, verso de número 3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Meus irmãos, essa confirmação é a causa da ousadia de Davi. Isso consiste em depender de Deus, o fundador do nosso reino. E com toda certeza, podemos triunfar sobre os nossos inimigos quando nós somos dominados por essa verdade. Quando somos dominados por essa convicção de que fomos chamados por Deus para uma boa obra.
É isso que Davi está nos ensinando. É isso que esse versículo nos ensina. Davi aqui, ele não se gloria em sua própria força ou as suas riquezas, ou seus exércitos, ou a qual ele conquistou diante de todo ali o seu reinado. Não, muito pelo contrário. Davi deixa bem claro que ele foi escolhido por Deus. E é nessa certeza que nós devemos nos apegar. Somos chamados, nós somos escolhidos, nós somos predestinados desde o ventre da nossa mãe. Independente de toda e qualquer investida dos inimigos, independente de toda e qualquer investida ali, de todo qualquer problema que nós venhamos enfrentar, Davi nos ensina, nos deixa bem claro que nenhuma dessas investidas, nenhuma dessas perseguições, ela terá sucesso. E Davi deixa bem claro isso para os seus inimigos. Todas as investidas que vocês estão fazendo contra mim não terá sucesso. Sabe por quê? Porque eu fui escolhido, porque eu fui separado por Deus. Reflita aqui comigo. Pensa na história de Davi. Nunca fez parte do plano de Davi dele ocupar o trono. Você lembra quando o profeta Samuel foi à casa do seu pai ali? Por determinação de Deus para ungir aquele que seria rei? O que aconteceu com Davi? Ele ficou esquecido no campo. E ali o profeta manda chamar aquele esquecido ali que estava ali no campo. E ele é ungido. Esse reinado, meu irmão, foi determinação de Deus. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Lembra? Quando Davi derruba o gigante Golias, ele derruba em nome de quem? Lembra? 1 Samuel 17:45 está descrito. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ali está invocando o nome do soberano, do Deus poderoso, do Deus criador. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Davi já tinha essa experiência. Ele clamou a Deus ali e ele derruba aquele gigante. E nós precisamos clamar a Deus para derrubar o gigante das nossas vidas. Salmos 4, verso de número 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Davi aqui, ele exorta os seus inimigos a refletir nos seus erros, a falar com o seu coração antes de agir. Essa falta de reflexão é uma das razões que fazem esses homens tão furiosos, a ponto até mesmo de desenhar, a ponto até mesmo de caçoar de Cristo e odiar as suas próprias misericórdias. É hora de silenciar as emoções, para que nesse silêncio, meu irmão, eles possam e nós possamos também revisar o nosso passado e refletir sobre o nosso presente e o nosso futuro. Quando o homem ele para refletir, ele descobre a vaidade do pecado e toda a inutilidade do mundo. Vá para a cama e reflita dos seus caminhos. Peça conselho ao travesseiro e que o silêncio da noite possa te ensinar. Davi está falando ali para os seus inimigos: pecador, pensa no teu fim. Corra para Jesus, pecador, corra. Salmo 5. Ofereçam um sacrifício como Deus exige e confiem no Senhor. Aqui Davi entendendo, e alguns teólogos falam que, entendendo que os perseguidores obedeceram à voz do versículo anterior, agora eles estão clamando: o que é necessário então, Davi, para que façamos para nos salvar? Eles são orientados ao sacrifício e exortados a confiar no Senhor. Quando os judeus eles ofereciam sacrifícios de modo correto, isto é, de maneira espiritual, eles anunciavam o Redentor, o grande Cordeiro, aquele que expia o pecado. Hoje, como nós anunciamos o Redentor, meu irmão?
através do nosso sacrifício de negarmos as nossas vontades a cada instante. Olhe para a cruz, coloque toda a confiança nele, porque aquele que morreu pelos homens é o Senhor Jesus e nele está a nossa esperança. E é isso que ali Davi está falando para os seus perseguidores. Ofereçam um sacrifício, se voltem para Cristo Jesus, confiem no nosso Senhor. Mas dando sequência, Salmos de número 6. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Aqui, meu irmão, a fé do aflito ela é expressada. Quem nos fará desfrutar o bem? Havia muitos ali, até mesmo entre os seguidores de Davi, que queriam ver para crer. Infelizmente, esta é uma tendência de muitos de nós que estamos dentro da igreja. Até os que são regenerados, às vezes, eles gemem. Se entristece quando a escuridão bate a porta. Muitas vezes nós somos dominados por desejo de conquista, muitas vezes nós somos dominados por desejo de prosperidade, de valores ao qual o mundo traz como sentido. Mas lembra, a palavra fala que nós devemos andar na direção contrária do mundo? Muitas vezes nós nos posicionamos de forma muito aflita e com um coração vazio, pronto para beber toda a ilusão bonita que muitos impostores aí têm inventado. E quando acontece o fracasso, logo nos entregamos ao desespero, não enxergando alegria em nada. Mas, meu irmão, você que está me ouvindo esta noite, você deve ser diferente. Nós devemos ser diferentes. Essa luz deve resplandecer sobre todas as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas atitudes, todos os dias. O nosso rosto não pode estar voltado para baixo. Não devemos desejar beber dessas poças barrentas de Mamon, mas sim devemos voltar sempre os nossos olhos para o alto, para a fonte da vida. A luz do semblante de Deus te basta, meu irmão. Devemos buscar intimidade, que sejamos a habitação do Espírito Santo. É isso que esse verso nos ensina. Salmos 4, verso de número 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Davi aqui, ele potencializa a importância de fixarmos os nossos olhos, como eu falei anteriormente, nas coisas do alto. Muito importante, nós devemos ser gratos a Deus. O maior milagre já aconteceu nas nossas vidas. Ele nos deu vida. Devemos ser gratos. Isso se chama gratidão, e gratidão agrada a Deus. Jesus no coração é melhor do que trigo no celeiro ou vinho no barril. Davi demonstra que não é deste mundo. Davi fala assim, eu não sou deste mundo. Ele nos ensina que nós não somos deste mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Trigo e vinho são frutos do mundo, mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu. E é nesse fruto maduro do céu que nós devemos nos abraçar. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele que nos sustenta a cada manhã. Não adianta, Davi aqui está falando, não adianta você ter trigo e vinho e você ser vazio. Não, Davi está falando aqui que é o quanto é importante nós termos Cristo Jesus nos nossos corações. E ele está ali potencializando essa informação ali para os seus perseguidores. Ele está ali potencializando essa informação ao nosso coração esta noite. É melhor nós fixarmos os nossos olhos nas coisas do alto do que nas coisas do mundo. Salmos 4, verso 7, assim para nós finalizarmos o nosso estudo desta noite. Em paz me deito, olha a potencialização aqui. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Meu irmão, é um belo hino da noite. Em paz eu me deito e logo adormeço, pois tu és Senhor e me fazes viver em segurança. No Salmo 3, verso 5, ministrado pelo Fernando, é descrito, eu me deito e durmo.
Já nesse salmo, em paz me deito e logo adormeço. Mostra que Davi não fica de um lado para o outro até o sono chegar, não. Isso mostra que ele está em paz, que ele deita e logo adormece. Davi não fica vigiando ali, não fica preocupado com o dia de amanhã. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração nesse momento. Ele se deita em paz, pois não tem nada a temer. Aquele que tem sobre si as asas de Deus não precisa de outra proteção, meu irmão. Não precisa de outra proteção. Você está debaixo das asas de Deus, você não precisa de outra proteção. Não adianta você ficar preocupado com o dia de amanhã. Você não vai conseguir mudar nada. Confia, descansa. Eu me deito e logo adormeço. Não existe travesseiros tão macios como as promessas de Deus, e não há cobertor tão quente como o interesse garantido em Cristo Jesus. É promessa, é aliança, desde a criação do mundo com os homens. Davi, em sua fuga, ele sai naquela correria sem conseguir levar muitas coisas. Mas eu acredito, meu irmão, que ele estava dormindo ali em um chão duro, nesta saga de perseguição. Mas com toda certeza, o seu sono era muito mais reparador. O seu sono era muito mais agradável, era muito mais em paz do que aqueles que o perseguiam. E é nisso que nós temos que nos abraçar. É nisso que nós temos que nos confiar. Devemos descansar no Senhor. A Bíblia ela nos revela em Marcos 4, 26 e 27, assim. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Do mesmo modo, tendo o homem bom lançado pela fé e oração os seus cuidados em Deus, os seus cuidados em Cristo Jesus, ele descansa de dia e de noite, pois ele entregou a sua vida àquele Criador. Ele entregou sua vida diante da vontade santa do Deus Pai, do Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa segurança, meu irmão. Para a gente fazer um fechamento aqui, o que nós aprendemos esta noite? Que Ele nos responde quando nós clamamos. Ele nos traz alívio nas nossas angústias. Ele nos traz refrigério. Devemos fugir da vaidade do mundo. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou. Ele nos ouvirá quando nós clamarmos. Devemos refletir para não pecar, porque entendemos, quando nós refletimos, nós entendemos as ilusões desse mundo. A luz do Senhor deve sempre resplandecer sobre as nossas vidas. Nós somos ramos, lembra de José? E o nosso ramos deve passar pelas fronteiras dos muros das nossas casas. Gratidão agrada a Deus, devemos ser gratos pela vida que nós temos, devemos descansar em Deus, porque Ele é a nossa segurança. Com toda certeza, esse é um belo hino da noite, e ele vem trazer paz ao nosso coração, e essa paz que eu desejo a você, meu irmão, essa paz que eu desejo ao seu coração, descansa no Senhor, confia nele, porque eu tenho certeza que grandes coisas Ele tem para fazer na tua vida. Daremos início agora à Santa Ceia. E essa Santa Ceia é a aliança do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Ele nos prometeu e Ele vai cumprir sobre a tua vida no tempo certo, meu irmão. Se agarre nisso. Daremos início agora à Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Glórias a Deus. Amém. A graça e a paz, meus irmãos, estamos aqui reunidos, para fazer memória ao sacrifício do Deus vivo. Iremos participar da ceia, estamos aqui todos reunidos como família e confesso que estamos morrendo de saudade de todos vocês, Estamos contando o segundo para podermos estarmos reunidos, para fazer memória a esse Deus poderoso, e sabemos que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê de nós estarmos enfrentando isso nesse momento, que será revelado aos nossos corações, mas num futuro bem próximo eu tenho certeza que estaremos fazendo comunhão, fazendo a ceia do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra lá no livro de 1 Coríntios,
no capítulo de número 11, verso 23, e ali Paulo ele vem formalizar aquilo que Cristo nos ensinou. Cristo que um dia estava ali, como numa mesa dessa, reunido com todos os seus discípulos ali, e ele serve todos os seus discípulos, e ele fala que ele está fazendo isso para que nós possamos fazer memória dele, né? Então toda vez que nós estamos assim reunidos em família, como igreja, em comunhão, eu tenho certeza que você está aí reunido com a tua família aí na sua sala, você está fazendo memória ao sacrifício vivo desse Deus poderoso. Então eu gostaria que você abrisse lá 1 Coríntios, capítulo número 11, verso de número 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E ali Jesus ele entrega os pães para todos os seus discípulos que estavam ali reunidos. E ele fala para que nós possamos fazer memória que esse pão simboliza o corpo de Cristo. Que possamos todos comermos juntos desse pão. Esse pão da vida. Esse pão que nos trouxe a vida. Assim também, a palavra continua e ela nos fala. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice. E aqui nós estamos simbolizando através de um suco de uva. E ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, feita por Deus com o seu povo. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Gostaria que você pegasse o seu cálice aí junto da sua família e que você pudesse beber desse suco de uva e fazer memória ao sacrifício vivo desse Deus poderoso. De maneira que cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, ele estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, meus irmãos, você que está aí esta noite, examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. E é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já até morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, não a consciência do nosso irmão, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia, como nós estamos fazendo aqui nesta noite, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. E assim nós fazemos memória ao sacrifício desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus Criador dos céus e da terra, esse Deus que sai do teu trono de glória e vem nessa terra como homem e passa por todo aquele sacrifício, passa por toda aquela aflição para nos trazer vida. Paulo nos fala que nós devemos dar graças, então é motivo de nós nos alegrarmos, porque a morte não segurou. A morte não segurou e ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu tenho certeza que aí na sua casa, como nessa mesa aqui também, o Espírito Santo do Senhor se faz presente. Aquele que vai te direcionar, aquele que vai te mostrar o caminho, aquele que vai te consolar. Então eu te peço para que você possa curvar a tua cabeça, para que você possa fechar os teus olhos esta noite,
E a pastora Franciele vai fazer uma oração de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Eterno Deus, Pai, nós queremos agradecer, Senhor, pelo Teu amor de cruz. Obrigada, Senhor, obrigada por esse ato, Senhor, por nos dar, ó Deus, a salvação, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo Seu amor incondicional. Senhor, nós agradecemos e nós, Senhor, queremos Te louvar, Te render honras, graças, ó Pai, em todo o tempo. Ensina, Senhor, a Te amar, ensina-nos, Senhor, a Te adorar inteiramente. É essa nossa oração, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todos os momentos da nossa vida, Jesus Cristo é a resposta. Amém. Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Deus abençoe.